resgatados pra sua glória, restaurados pra sua glória, no partir do pão, na comunhão com meu irmão, com fé e oração, essa é a nossa redenção, pra sua glória, oh, pra sua glória, oh, pra sua glória, oh, pra sua glória, Olá, meus irmãos, mais uma vez, bom dia, que o Senhor esteja com todos vocês, muito bom estar na presença do nosso Deus para o adorar e também para aprender mais a sua poderosa e bendita palavra. Nessa manhã de domingo, nós queremos dar prosseguimento a uma série de exposições com o tema No Partir do Pão, e essa série tem como base o capítulo 2, verso 42 de Atos, que fala-nos sobre as marcas da igreja ideal. E nesse texto, o autor fala sobre algumas dessas marcas da igreja ideal, e ele trata sobre a perseverança na palavra, na doutrina, ou seja, o zelo pelas Escrituras. O autor também fala sobre o amor fraternal, eles perseveravam na comunhão, fala sobre o fervor espiritual, uma dessas marcas da igreja, eles perseveravam nas orações. Mas também essa igreja perseverava no partir do pão. E essa expressão, no partir do pão, ela nos remete ao momento da ceia, ao momento da Eucaristia. E hoje nós queremos, com a graça do Senhor, estarmos avançando acerca desse tema. E já pontuamos com os irmãos algumas mensagens que o sacramento da ceia transmite a nós. A ceia, ela é uma instituição criada por Deus, ela é um ato criado por Deus, não é uma invenção humana. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, diz que ele recebeu do Senhor, e ele então partilha daquilo que recebeu do próprio Deus para com aqueles crentes e aquela igreja. Mas a ceia também nos comunica outras mensagens. Ela fala de que nós fomos perdoados por meio do sangue de Cristo. Ela fala de que nós somos reconciliados com Deus. Já não há mais a parede de divisão. O muro foi colocado por terra e agora temos comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E hoje eu quero avançar falando sobre a redenção. Essa é a esperança de todo crente, que Jesus um dia voltará para nos buscar. O texto de 1 Coríntios, capítulo 11, ele vai terminar esse trecho dizendo que nós devemos celebrar a ceia até que o Senhor venha. Então a ceia, de certo modo, ela aponta para a segunda vinda de Cristo, para a volta de Cristo. Isso nos remete à verdade da redenção, de que nós um dia seremos libertos desse corpo mortal e corruptível e seremos revestidos da incorruptibilidade e estaremos diante do nosso Deus e seremos perfeitos, porque nenhuma sequela de pecado existirá em nós, mas nós seremos santos como o nosso Deus, Ele é santo. E pensando sobre a volta de Cristo, eu convido você para ir comigo para o texto de Mateus, capítulo 25. Esse texto é um dos muitos textos que falam acerca da volta do Senhor, da vinda de Cristo. E se a ceia fala sobre a redenção, se ela fala sobre o retorno de Cristo, mais do que propício pensarmos em um texto que fala sobre o retorno do Senhor Jesus. Mateus capítulo de número 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas,
não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. Então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que o vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Vamos orar ao Senhor? Pai, essa é a tua palavra, damos graças ao Senhor por ela, pedimos nessa manhã entendimento, compreensão, que a tua palavra encontre lugar em nosso coração, que por meio, Senhor, dela possamos ser edificados, que ela nos exorte, que ela abra o nosso entendimento para a compreensão plena da tua vontade para as nossas vidas. Oramos assim gratos em nome de Jesus. Meus irmãos, o sermão profético é sem dúvida um dos mais importantes sermões de Jesus. Depois do Sermão do Monte, que nós encontramos nesse mesmo evangelho, Evangelho segundo Mateus, do capítulo 5 ao 7, o sermão profético ele vai ocupar um lugar de importância nas grandes mensagens e nos grandes discursos do Senhor Jesus. Esse sermão, como bem propõe, ele vai tratar sobre eventos futuros. E no capítulo 24, que é onde começa esse sermão, o Senhor vai falar sobre os sinais do tempo do fim, fala sobre o princípio das dores, e ele segue falando sobre o segundo evento escatológico, que é a grande tribulação. E depois da grande tribulação, o Senhor vai falar sobre o que acontecerá logo a seguir, que é a sua volta, que é a sua vinda. Então, esse sermão, ele ocupa alguns capítulos, como o Sermão da Montanha, ele ocupa alguns capítulos do Evangelho segundo Mateus. A parábola das 10 virgens, ela é contada por Jesus no meio desse sermão para chamar a atenção dos seus discípulos sobre a necessidade da vigilância. E nessa parábola, Jesus, ele fala sobre como nós devemos esperar a sua vinda. E ele aproveita para também dizer como será a sua volta, como será a sua vinda. Lembrando que Jesus está instruindo os discípulos. E esse sermão, ele tem lugar numa pergunta dos discípulos acerca dos acontecimentos futuros. E lá no começo do capítulo 24, eles iniciam perguntando que sinais irão indicar o cumprimento das profecias e o tempo do fim. E a partir dessa pergunta, Jesus desenvolve esse sermão falando sobre os principais eventos escatológicos. Essa expressão escatologia é uma expressão teológica que significa a doutrina dos últimos dias, ou a doutrina das últimas coisas. E nós temos aqui todo o esteio nesse sermão acerca dos eventos que ocorrerão para a consumação da história da humanidade. Ele faz aqui, Jesus, o uso de 4 parábolas para ilustrar como será a sua vinda, como será a sua volta. No capítulo 24, ele fala sobre a parábola da figueira e a parábola dos 2 servos, todas elas trazendo exortação aos discípulos sobre a importância da permanência, da perseverança no serviço do Senhor, na comunhão com Cristo. E aí no capítulo 25, Jesus traz mais 2 parábolas que ilustram a sua volta, que é a parábola das 10 virgens e depois ele fala da parábola dos talentos. E é interessante, meus irmãos, porque Jesus, ele conhecia bem a cultura da época, e ele vai usar um evento comum para ilustrar verdades acerca da sua vinda.
O casamento judaico, naquela época, ele tinha 2 ou 3 fases, mas a maioria dos estudiosos entendem que o casamento judaico, ele tinha 2 fases. A primeira era quando o noivo, ele vinha à casa da noiva para celebrar com a família dela. Essa era a primeira fase do casamento judaico. E a segunda era quando o noivo levava a noiva para as bodas de casamento em sua casa. Na vinda de Cristo, será da mesma forma. O noivo, que é Jesus, ele virá buscar sua noiva, que é a igreja, e levará para a sua casa. Na carta aos 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versos 16 e 17, Paulo nos informa o seguinte: porquanto o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Percebam, os irmãos, que a vinda de Cristo, ela é muito bem explicitada nesta parábola, porque o noivo, ele virá buscar a sua noiva, ele a levará para a sua casa. Assim como acontecia no casamento judaico, vai acontecer também na volta de Cristo. Ele veio a nós e um dia ele virá nos buscar para ele, e estaremos eternamente com ele na glória. Essa parábola, ela está cheia de figuras representativas, e eu gostaria de destacar pelo menos 3 dessas figuras para você entender como será a vinda do Senhor. Até porque esse é um dos propósitos da parábola, falar acerca da vinda. E as 3 figuras que nós encontramos aqui, que eu quero destacar, é a figura das virgens, a do azeite e a hora da chegada do noivo. Então vamos começar com a figura das virgens. Versículo de número 1 diz: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Meus irmãos, a figura das 10 virgens representa 2 formas de aguardar a vinda de Cristo, bem como 2 tipos de seguidores de Jesus. Nós temos na representação das virgens imprudentes a figura de um cristão nominal, de alguém que frequenta um templo religioso, que até cumpre os dogmas da religião, mas não passa de um cristão nominal, alguém que se declara cristão, mas que não vive de conformidade com o Evangelho. A sua vida não é pautada na palavra de Deus e no Evangelho. Esse tipo de cristão, se é que podemos chamar de cristão, ele é denominado de um cristão nominal, que é representado pelas virgens nécias. Mas as virgens prudentes, elas ilustram um cristão genuíno, um cristão verdadeiro, um cristão autêntico. Ao mesmo tempo em que a parábola, ela objetiva exortar os discípulos acerca da importância da vigilância sobre a vinda, ela busca também mostrar a diferença entre os salvos e os perdidos, mesmo que existam semelhança entre eles. E que semelhanças seriam essas? Em primeiro lugar, a gente percebe que todas essas moças eram virgens. Todas eram virgens. Historicamente falando, a virgindade, ela está ligada à religiosidade e ao sagrado. Por esta razão, aquelas que viviam na piedade são representadas aqui na figura da noiva de Cristo. E aquelas que viviam na impiedade são representadas na figura da prostituta. Nós temos lá no livro do Apocalipse a figura da mulher de prostituição, representando o falso cristão, a falsa religião. Então a virgindade, ela, quando não está falando no sentido literal,
ela representa verdades espirituais, como santidade, como pureza, como piedade e como integridade. Todas elas aqui eram virgens, mas havia certamente uma distinção entre uma e outra. Todavia, o fato delas serem virgens remete à verdade de que nem todas elas praticavam a religiosidade como um cristão verdadeiro. Todas eram religiosas. Hoje, poderíamos dizer que todos estavam no templo, vinham ao culto, tinham uma Bíblia, praticavam atos religiosos, seguiam dogmas religiosos, mas nem todo religioso é um cristão verdadeiro. A prova disso é que Jesus mesmo diz que naquele dia muitos dirão: Senhor, em teu nome expelimos demônios, profetizamos, curamos. E o que ouvirão de Jesus é uma frase muito terrível: apartai-vos de mim para o fogo eterno, nunca vos conheci. Acerca disso, Jesus ele vai dizer em Mateus 7:21 também, que nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então não basta vir ao templo apenas, não basta cumprir um rito religioso, precisamos viver para Cristo e Cristo viver em nós. Esse é o grande desafio da vida cristã. Nesse aspecto, aprendemos então que ser religioso não basta. Frequentar um templo não basta. Vir aos cultos regularmente não basta, porque todos esses religiosos que estão aqui inseridos nesse rol que Jesus falou, eles cumpriam todos os ditames da religiosidade, mas não eram seguidores de Jesus, não eram cristãos genuínos. Uma outra semelhança é que todas possuíam lâmpadas. Então, primeiro, todas eram virgens. Segundo, todas possuíam lâmpadas. E é interessante destacar, meus irmãos, que as lâmpadas, elas simbolizam as nossas obras. A luz, ela é uma representatividade das nossas obras. Mateus 5,16, Jesus diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Então a luz, ela representa e pode representar na Bíblia as nossas obras de justiça. Essa figura mostra que orar fervorosamente, pregar eloquentemente, curar doentes, expelir demônios, não indica que essa pessoa é um cristão genuíno. Se as virgens representam o cristianismo na sua totalidade, de forma genérica, evidentemente falando, então essas lâmpadas que representam as obras como a luz para o mundo, fala de atos de religião, de atos religiosos, mas nem todo praticante da religião é um verdadeiro cristão. É evidente que todo cristão genuíno é um religioso, porque a religião em si, ela não é ruim. A religião, ela tem a proposta de ligar o homem a Deus. Essa palavra vem do latim, ligar novamente. Então, qual é a ideia da religião? É aproximar o homem de Deus através de atos piedosos. Então, a religião em si não é má, não é ruim, mas a religiosidade apenas institucional, ela não produz mudança. Vir ao templo, vir aos cultos, cumprir os dogmas da religião, não é suficiente, meus irmãos. Não é. Você deve lembrar de Judas Iscariotes. Judas, ele era um dos discípulos de Jesus. E, assim como os demais, ele foi enviado por Jesus para fazer sinais. E ele curou pelo poder do nome de Jesus. Ele expeliu demônios também pelo poder do nome de Jesus. E quando os discípulos voltam, em Mateus capítulo 10, maravilhados dos sinais que operaram pelo poder do nome de Jesus, eu preciso lembrar a você que Judas Iscariotes também estava no meio deles. Ele viveu a experiência de fazer sinais pelo poder do nome de Jesus. Mas o próprio Jesus disse que ele era o filho da perdição. Então, obras não indicam uma verdadeira, uma genuína vida cristã.
É evidente que um cristão genuíno, ele vai praticar boas obras, obras de justiça para a glória de Deus. Mas nem todo operador de obras, nem todo que pratica boas obras é um cristão genuíno e um cristão autêntico. Ademais, nós não devemos esquecer que as lâmpadas das nécias se apagaram antes do noivo chegar. Isso é muito significativo, porque o cristão nominal, com a sua fé histórica, ele não conseguirá manter sua lâmpada acesa no momento em que o noivo vier. Por um tempo ele vai permanecer na igreja, por um tempo ele vai cumprir os ritos da religião, mas se ele não é um cristão genuíno, vai chegar um momento em que ele não vai conseguir permanecer, e ele vai acabar saindo. Ou pior, ele vai permanecer na igreja, mas não vai estar em Cristo, que é a pior tragédia. Alguém estar na igreja, mas ao mesmo tempo não está em Cristo. Então, um cristão genuíno, ele permanece. E ele não permanece porque é um resultado de um esforço dele humano. Ele permanece porque é a graça de Deus que nos sustenta. Então não é mérito nosso permanecermos. Se você permanece na fé, é porque a graça de Deus está com você. E ela nos habilita a continuar na caminhada. E um cristão genuíno, ele pode sim fracassar em algum momento, ele pode falhar em outro, ele pode cair, mas um cristão genuíno não permanecerá longe de Deus e da comunhão dos santos por muito tempo. Ele pode se afastar, ele pode esfriar, ele pode cair no pecado, ele pode ir até para o mundo, mas se ele é um cristão genuíno, ele vai se arrepender e vai voltar, porque o lugar do filho é na casa do pai. E assim como o pródigo que saiu e voltou, um verdadeiro cristão, um eleito de Deus, ele não vai se achar no mundo, ele não vai se encontrar em outro lugar, senão na presença de Deus. E ele voltará. Cumprir-se-á o que João diz na sua primeira carta, 1 João 2,19. Ele diz, eles não estavam entre nós, mas não eram dos nossos, porque se fossem, teriam permanecido. Então, a perseverança, ela é uma marca, meus irmãos, do crente genuíno, do crente verdadeiro. E isso não significa dizer que não existirão momentos na sua vida cristã em que você estará frio, desmotivado. Sim, isso é natural até, mas é um momento pontual na sua vida, porque, em via de regra, um cristão genuíno, ele está na presença do Senhor. Ele está buscando a Deus, ele está envolvido na obra de Deus e no reino do Senhor. Essa é a primeira figura que encontramos aqui, a figura das virgens, que representa, no sentido genérico, o ato religioso, o cristianismo. Mas nós temos uma segunda figura, que é a do azeite, versículo 3 e 4. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. No Antigo Testamento, meus irmãos, o azeite, ele estava entre as ofertas dos primeiros frutos a Deus. Nós encontramos isso em Êxodo 22. O seu uso também era obrigatório no ato de devolver o dízimo, se fosse de grãos, de sementes. Ele também era usado para iluminar. Nós temos o azeite como combustível usado no candelabro para iluminar o interior da tenda. Ele também era usado na consagração dos sacerdotes. Era usado no sacrifício diário, na purificação de leprosos. Quando eles estavam limpos da lepra, eles ofereciam sacrifício e eles eram ungidos, representando um corpo totalmente nédio e consagrado. E no complemento do voto dos nazireus, havia necessidade de usar o azeite. Então perceba-se que a prática e o uso do azeite no Antigo Testamento é algo muito comum. Nós não iremos encontrar esse mesmo uso e essa mesma prática com constância no Novo Testamento. Por quê?
Porque a partir do momento que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes para estar com a igreja e habitar no cristão verdadeiro, nós não necessitamos mais de estar ungindo pessoas com azeite ou objetos com azeite, porque a unção agora ela é espiritual. Ela diz respeito à presença do Espírito Santo em nós, na minha vida e na sua vida. Então você não vai encontrar o uso ou a prática de ungir objetos, ou até mesmo pessoa, no Novo Testamento, porque hoje essa unção, como diz o apóstolo Paulo, ela é espiritual. Ele diz que nós já temos a unção que vem do alto. Então não é uma unção através de um óleo, de um azeite, mas é uma unção por meio da presença e da habitação do Espírito Santo no nosso coração e na nossa vida. Nós temos então o azeite também no Novo Testamento, como um símbolo da consagração espiritual e da atuação do Espírito Santo no coração do verdadeiro cristão. Em Lucas 4, 18, o Senhor Jesus diz que o Espírito do Senhor estaria sobre ele. E ele diz, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os algemados e apregoar o ano aceitável do Senhor. O próprio Senhor Jesus, ele entra ali naquela sinagoga e dão para ele o livro do profeta Isaías, e ele lê exatamente esse trecho do livro de Isaías, no capítulo 61, quando diz que o Espírito Santo estaria sobre o Messias e o ungiria e o habilitaria a fazer as obras de Deus. Então nós temos aqui a figura da unção, do azeite, e não é literal, é espiritual. Assim como o Espírito Santo estava em Cristo, habitando em Cristo, e o ungiu e o consagrou, esse mesmo Espírito habita em nós, meus irmãos. Ele está em nós. Por isso Jesus diz que nós podemos fazer obras como ele fez, ou até maiores. Por que Jesus disse que nós podemos fazer obras maiores? Porque o tempo de ministério de Jesus foi muito curto, de 3 anos e meio, e nós temos uma vida cristã toda para estarmos fazendo a obra de Deus e fazermos obras maiores até do que ele fez, para a glória do nome dele, para louvor do seu nome. Mas o azeite, ele também fala de pessoalidade. Nós temos aqui no versículo 8 e 9, do capítulo 25 de Mateus, a seguinte declaração: e as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que o vendem e comprai. O que nós podemos aprender com essa ilustração, com esse símbolo do azeite? Nós podemos aprender, meus irmãos, que a experiência com Deus é pessoal. As virgens prudentes não dividiram o azeite delas com as nécias, não porque eram egoístas e só pensavam em si, mas porque o azeite, ele é pessoal. A experiência cristã, ela não é herdada. Você pode ser edificado pelo testemunho de alguém, você pode ser influenciado positivamente pela fé de alguém, sim. Você pode ter alguém como um exemplo para você, que te inspira a servir a Deus, sim, mas no final é você que caminhará nessa trilha de intimidade com Deus. A minha experiência com Deus não servirá como baliza para a sua vida e fé cristã. A experiência com Deus é pessoal. Por isso, nós devemos buscar a Deus individualmente, cada um de nós. O tempo de oração que a sua esposa dedica a Deus, até mesmo talvez por você, não vai servir para a sua comunhão pessoal com Deus. Você também tem que orar. O tempo de oração que o esposo dedica para a família, orando por ela, não vai servir para a esposa e para os filhos. A experiência com Deus, ela é pessoal. E como o Armando Filho já dizia naquela música, a experiência é pessoal e é intransferível. É cada um de nós.
buscando ter maior comunhão com Deus, maior intimidade com o Senhor. Por isso, meus irmãos, a comunhão com Deus não é algo que você pode terceirizar. Você pode sempre pedir que alguém ore por você, mas nunca vai ser igual você mesmo orar, você mesmo buscar ao Senhor, você mesmo buscar a Deus. O azeite, ele fala da consagração espiritual. Em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 21, o apóstolo diz: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Com o azeite se ungia os sacerdotes, os reis e os profetas. Quando Davi, ele foi ungido por Samuel, a Bíblia diz, lá no capítulo 16, verso 3 de 1 Samuel, que o Espírito Santo se apossou de Davi. Então, as obras que Davi fez, como vencer o gigante Golias, não foi pela sua própria destreza, mas foi pelo poder de Deus, pela presença do Espírito, pela unção do Espírito na vida de Davi. E ele, inclusive, era um músico, e não há nenhuma menção de que ele tenha estudado para isso, tenha se profissionalizado tecnicamente para isso, mas o texto diz que todas as vezes que ele pegava a harpa e dedilhava, o espírito maligno que atormentava Saul se afastava, era afugentado, e possivelmente não era pela habilidade de Davi de ser um grande músico e tocar muito, mas era pela unção do Espírito que habitava nele, que habitava na sua vida. E por fim, meus irmãos, o azeite, ele nos fala também da plenitude do Espírito Santo. Paulo, em Efésios 5,18, ele dá uma ordenança aos crentes. Não é aqui uma sugestão, mas é uma ordem. E ele diz: e não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. A plenitude do Espírito, ela não é medida pela quantidade de dons que você tem. A plenitude não deve ser confundida com uma boa performance ou com uma boa oratória, e sim pelo fruto do Espírito. Agora há pouco, antes do culto, na escola bíblica, estávamos aqui conversando sobre exatamente essa experiência cristã da plenitude do Espírito, de ser cheio do Espírito, de fluir no Espírito. E eu dizia para os irmãos que a plenitude do Espírito, ela não é medida pela quantidade de dons que você manifesta, porque tem gente que tem muitos dons, mas mesmo assim é carnal. E a prova disso é a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja cheia de dons, era uma igreja carismática. Nós temos pelo menos 9 dons que se manifestavam naquela igreja, que está lá no capítulo 12 da primeira carta. Mas o que Paulo chama aqueles crentes são de carnais. No final do capítulo 2, começo do capítulo 3, ele diz: não pude falar a vocês como espirituais, porque vocês não são, e sim carnais. Então, meus irmãos, o que realmente evidencia um cristão cheio do Espírito Santo, não é a quantidade de dons que ele tem ou manifeste, mas é o fruto do Espírito na vida dele. É o fruto. E essa medida não é feita pelo tanto que você tem do Espírito Santo. Essa medida da plenitude, ela não é feita pelo tanto que você tem do Espírito Santo, mas é pelo tanto que o Espírito Santo tem de você. Não é porque eu tenho dons, mas é porque o Espírito Santo tem o meu coração. Ele tem a minha vida. Então se mede diferente. Não pelo que eu tenho do Espírito, mas pelo que o Espírito tem de mim. Ele guia a sua vida, você é guiado por Ele, pela vontade dEle, certamente isso vai indicar a plenitude do Espírito. Terceira ilustração, terceiro símbolo e figura que temos aqui, está no versículo 6 e fala sobre a chegada do noivo. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Os versos de 6 a 11 falam de como será a vinda do Senhor. Então, a parábola começa exortando sobre a importância, sobre a necessidade de estar vigiando, de estar preparado para a volta de Cristo.
Mas a parábola ela avança falando sobre como será a volta, como será a vinda do Senhor. E nós temos aqui nesse texto alguns indicativos de como se dará a vinda do Senhor. Em primeiro lugar, a vinda do Senhor, ela será seletiva. Olha o que diz o verso 2: 5 eram nécias e 5 prudentes. Meus irmãos, em um tempo de tanta confusão, em um tempo tão confuso como vivemos hoje, distinguir os que são dos que não são é uma tarefa quase impossível. Quantos cristãos nominais que se declaram crentes em Jesus, que frequentam a igreja evangélica, mas que não vivem uma vida de acordo com a palavra, não vivem uma vida de acordo com o evangelho, e muitas vezes estão trazendo prejuízos para a fé de outros. Ontem eu estava numa formatura do Casados para Sempre, e um dos casais convidados para aquela formatura frequentou a igreja por um tempo e deixou de ir. E conversando com um dos familiares desse rapaz, ele falou para mim que ele deixou de frequentar a igreja evangélica depois que um líder religioso caiu em um pecado que ele condenava constantemente, que ele dava testemunho que tinha sido restaurado, né, desse pecado e que eu vivi uma nova vida, e dava testemunho para casais sobre a mudança na sua vida. E eu acho que 2 meses depois do testemunho, ele cai nesse pecado. E aquela pessoa ficou escandalizada e acabou desistindo da fé, porque passou a descrer na verdade de quem diz que é cristão verdadeiro. Por aí afora nós temos muito tipo de cristão assim. Muitas pessoas que frequentam a igreja, mas que estão causando vergonha para o evangelho, porque não estão vivendo de acordo com a palavra. Uma coisa é você querer voltar, querer servir a Deus, e estar lutando, caindo vez e outra, mas lutando para permanecer na presença de Deus. Outra coisa é você normalizar o pecado, normatizá-lo. Estar na igreja, mas viver uma vida que desabone o evangelho de Cristo Jesus. Naquele dia, meus irmãos, no dia do Senhor, no dia da volta de Cristo, finalmente, o joio será separado do trigo. Os que são, serão chamados para o reino do Senhor e para a sua glória. E os que não são, aqueles que apenas são nominais, serão lançados na condenação eterna. Jesus mesmo disse isso. Em Mateus 24, 40, ele diz: então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Não que se tiver só 2 pessoas, só uma será salva. Ele está dizendo que a volta dele será um momento seletivo, onde ele irá separar os que são daqueles que não são. No capítulo 25, verso 31, ele diz: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Você pode enganar os irmãos da igreja, você pode enganar o pastor, você pode enganar até o seu cônjuge, até os seus familiares, mas Deus nos conhece. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece as nossas motivações. E não há como se esconder dos olhos de Deus. A vinda do Senhor, em segundo lugar, será imprevisível. Olha o que diz o verso 6. Mas à meia hora. Comumente, meus irmãos, as festas de casamento judaicas começavam no fim do dia. Mas não era comum o noivo chegar à meia-noite. Não era comum. Isso mostra que não dá para datar a volta de Cristo.
Não tem como você afirmar quando Cristo irá voltar. Ele mesmo disse, no início aqui desse sermão, Mateus 24, 36, ele diz, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então, meus irmãos, não há como saber quando Jesus irá voltar. Não tem como determinar quando será a volta do Senhor. A própria parábola aqui, no verso 13, termina dizendo o seguinte, vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Em Lucas, capítulo 12, verso 40, temos, estais vós também apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Então a vinda do Senhor será imprevisível, não há como determinar o dia e a hora, essa meia-noite, profética, essa meia-noite representa a verdade de que não há como saber quando Jesus irá voltar. Nós só temos uma certeza, ele irá voltar, mas não sabemos quando. Pedro diz que na sua vinda será como ladrão. E ao longo da história, alguns tentaram marcar a data da volta de Cristo e perceberam o erro depois. Se bem que existe uma denominação que faz parte do rol das seitas cristãs, que nasceu a partir da tentativa dessa pessoa de saber identificar a volta de Cristo. E até hoje, alguns estão nesse engano, mas não há como saber quando Jesus virá. Sabemos que ele voltará. Essa é a certeza que há em nosso coração. Em terceiro lugar, essa vinda será inesperada. A meia-noite fala disso. Mesmo diante de todos os sinais, as pessoas não estão esperando a volta do Senhor. Os cristãos estão tão envolvidos com este mundo que não estão percebendo a proximidade da volta do Senhor. E muitos já perderam essa percepção da volta de Cristo. Estão tão preocupados com seus projetos pessoais, com sua vida aqui, que não pensam mais na volta do Senhor. E acerca disso, Jesus alerta os seus discípulos. Capítulo 24, verso 37, ele diz, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Meus irmãos, Noé passou 120 anos pregando o dilúvio. Foi esse o tempo que demorou para construir a arca. 120 anos Noé pregou a chegada do dilúvio. E sabe quantos se converteram? Tirando sua família, ninguém. Tirando sua família, ninguém creu na sua palavra. E hoje, quantas pessoas também descreem que Jesus irá voltar? Mas o pior não é aqueles que estão no mundo, que não estão aguardando a volta do Senhor. São aqueles que estão na igreja, que vivem como se Jesus não fosse mais voltar. Essa é uma tragédia maior. No verso 44 do capítulo 24 de Mateus, Jesus diz, por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuideis, o Filho do Homem virá. Essa vinda também será repentina. Olha o que diz os versos 7 e 8. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas, e as nécias disseram às prudentes, dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Meus irmãos, quando o noivo chegar, não haverá tempo para ir atrás de azeite, pois será como no abrir e fechar de olhos. Ou você está preparado ou não. No momento da volta, não há como se preparar. Não há tempo para estar preparado. Não há. Mateus 24, 27, Jesus diz, porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem.
Paulo diz em 1 Coríntios 15 que será num piscar de olhos, 7 milionésimos de segundo. É aproximadamente o tempo de um piscar de olhos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Não haverá tempo para se preparar. O tempo é hoje. A hora é essa de abandonar o pecado, de abandonar aquilo que não glorifica a Deus e de consagrar sua vida a Ele, para você poder dizer hoje, com os salvos, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Esse é o tempo, meus irmãos. Não haverá tempo para se preparar. Então pare de brincar de ser crente. Pare de brincar de ser cristão. Viva o Evangelho. Seja um cristão verdadeiro. E por último, a vinda do Senhor será decisiva. Versículo 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Contrariando o dispensacionalismo, não haverá mais chance depois da vinda. Quando o noivo voltar, a porta vai se fechar e nunca mais se abrirá. Não se abrirá mais. Não existe fundamento bíblico para essa ideia de que a vinda do Senhor acontecerá em duas fases. Primeiro ele virá em secreto para a igreja e depois ele virá publicamente para Israel. Não há nenhuma menção na Bíblia que Cristo voltará em duas fases. Todos os textos que falam da sua volta diz que será um momento único e singular. Ele veio a primeira vez há 2000 anos atrás e ele voltará a segunda vez para levar a sua igreja e para redimir o seu povo. E será uma única chance, uma única oportunidade. E da mesma forma que repudiamos o dogma do purgatório, pois a Bíblia não dá nenhuma margem para essa ideia e essa doutrina de um lugar intermediário entre o céu e o inferno, onde a alma daqueles impenitentes que não merecem o céu ou que não são tão pecadores para ir para o inferno, estão lá tendo seus pecados expurgados através de obras de piedade dos seus familiares e entes queridos aqui vivos na terra, que fazem em intenção a eles. A Bíblia repudia essa ideia, porque a Bíblia diz em Hebreus que depois da morte segue-se ao juízo. Não há mais chance. Quando Jesus fala da parábola do rico e do Lázaro, e ele disse aquele homem rico, ele morreu e foi para o abismo, ele vai para o lugar de tormento. E ele não vai para lá porque ele era rico, ele vai para lá porque ele era ímpio, injusto. E ele vai para lá, para o lugar de tormento. Lázaro, ele vai para o céu não porque era pobre e mendigo, ele vai para o céu porque ele era justo e foi justificado pela graça de Deus. E lá no abismo, lá no lugar de tormento, o rico vê Abraão e Lázaro no paraíso e diz: Pai Abraão, peça que Lázaro volte e pregue para a minha família, para que eles se convertam e não venham para esse lugar que eu estou de tormento. E Abraão diz que não tem mais essa opção. Não dá mais para voltar depois que morre. E ele então pede que Abraão vá até onde ele está e pelo menos com a ponta do dedo refresque a sua alma que está em chamas. E Abraão diz que quem está lá no inferno não pode ir para o céu, e quem está no céu não pode ir para o inferno. A morte sela o destino, meus irmãos. O céu ou o inferno. E assim como a volta de Cristo vai selar o destino, porque a volta de Cristo será decisiva. Eu concluo dizendo que nós precisamos estar preparados. Devemos estar com a nossa vida consagrada, porque Jesus poderá voltar. Ele poderá voltar a qualquer momento. E nós devemos viver hoje como se Jesus fosse voltar amanhã. Devemos perdoar a quem precisa receber o nosso perdão. Devemos pedir perdão a quem deve nos perdoar. Devemos limpar o nosso coração de toda mágoa e rancor para ter uma vida consagrada para Ele. Devemos abandonar o pecado e devemos viver uma vida de santidade, porque Jesus voltará.
Breve Jesus voltará. Essas figuras que encontramos aqui na parábola, todas apontam para essa verdade. O noivo é Cristo. Apocalipse 19:7 diz: alegremo-nos e regozijemo-nos e demo-lhes glória, porque a boda do Cordeiro é chegada e a sua noiva já se aprontou. A noiva é a igreja, 2 Coríntios 11:2. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. As virgens nessas são esses crentes apenas nominais. E Jesus vai dizer, capítulo 24, verso 12 de Mateus: em verdade vos digo que não vos conheço. As virgens prudentes são os eleitos de Deus, os crentes verdadeiros e piedosos. Efésios 5:25 diz: como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Por meio do sacrifício de Cristo, a igreja tem os seus pecados removidos. Por isso, meus irmãos, devemos estar preparados para a volta do Senhor. Amém?